Olá, seja bem-vindo a mais um Pfizer Curious. O meu nome é Sofia Silva. E eu sou Pedro Lopes. E hoje vamos falar-lhe sobre gota. Sabia que a gota úrica é uma doença tipicamente masculina? E sabe porque é que as crises de gota são habitualmente mais frequentes após o fim de semana? Curioso? Então fique connosco nos próximos minutos e saiba mais sobre esta doença e como a prevenir. A gota é uma doença metabólica, como referimos há pouco, tipicamente masculina, mas raramente também pode afetar mulheres após a menopausa. É causada pelo excesso de ácido úrico em circulação que, ao depositar-se nas articulações sob a forma de cristais, provoca a sua inflamação, a que vulgarmente chamamos artrite. O ácido úrico é uma substância produzida no nosso organismo a partir da degradação das purinas, que são compostos químicos ricos em azoto, que estão presentes em vários alimentos que fazem parte da nossa dieta, como a carne e derivados, o marisco, as anchovas ou a sardinha, mas que também podem ser libertados no nosso organismo devido à renovação ou morte celular. Isto pode acontecer quer pela renovação a que os nossos tecidos estão permanentemente sujeitos, como devido a doenças específicas como o linfoma, a leucemia ou a psoríase. O excesso de ácido úrico em circulação, a que chamamos hiperuricemia, pode dever-se ao aumento do consumo de alimentos ricos em purinas, ao aumento da produção de purinas no nosso organismo ou à diminuição da eliminação de ácido úrico pelo rim. A predisposição genética, a toma de alguns medicamentos, como por exemplo diuréticos tiazídicos ou de ácido acetilsalicílico, ou mesmo de alguns medicamentos imunossupressores, ou a ingestão excessiva de cafeína e de álcool, podem favorecer a ocorrência de hiperuricemia. A hiperuricemia só por si pode não dar origem a qualquer sintoma, sendo que nem todos os doentes com ácido úrico elevado desenvolvem gota. A gota ocorre quando o ácido úrico em excesso se deposita na articulação sob a forma de cristais, provocando a sua inflamação, a que chamamos artrite. As articulações mais frequentemente afetadas são as dos membros inferiores, nomeadamente os pés, os tornozelos e os joelhos, mas também pode haver envolvimento das articulações das mãos. Geralmente, e sobretudo nas fases iniciais, a crise de gota atinge apenas uma articulação de cada vez, sendo o primeiro dedo do pé o mais tipicamente afetado. Quando isto acontece, falamos em podagra. Estes episódios de artrite têm uma duração que pode variar entre 3 a 5 dias e, se não forem adequadamente tratados, recorrem a algumas semanas ou meses mais tarde com as mesmas características. Os sinais e sintomas de uma crise de gota incluem dor articular intensa, de início súbito, geralmente durante a noite ou nas primeiras horas da manhã, desencadeada pela ingestão de alimentos ricos em purinas ou pelo consumo excessivo de álcool e que é particularmente intensa nas primeiras 12 a 24 horas. Sinais inflamatórios envolvendo a articulação afetada, que se traduzem por edema ou inchaço, rubor ou vermelhidão e aumento da temperatura local. E podem ainda registar-se febre baixa. Ultrapassada a crise, a articulação volta ao seu estado normal, com remissão dos sinais inflamatórios. No entanto, se a doença não for tratada adequadamente, as crises podem tornar-se mais frequentes e mais prolongadas, passar a envolver mais articulações em simultâneo e levar ao aparecimento de bolsas de cristais de ácido úrico debaixo da pele, a que chamamos tofos gotosos, sobretudo nos cotovelos e pavilhões auriculares, e nos casos mais graves, em que as articulações estão sujeitas a uma agressão constante, pode ocorrer destruição e deformações articulares que são irreversíveis. Assim sendo, a artrite gotosa pode ser dividida em 4 estadios. A hiperuricemia assintomática, em que o ácido úrico no sangue está elevado, mas não existe qualquer sintoma. A crise gotosa aguda, que se caracteriza pela presença de artrite. O período intercrítico, que não é mais do que o intervalo livre de sintomas entre crises agudas de gota. E a gota tofácea crónica, quando existem depósitos de cristais de ácido úrico noutras localizações. O diagnóstico de gota baseia-se nos elementos clínicos, contudo, o seu médico pode solicitar análises laboratoriais para avaliar os níveis de ácido úrico no sangue e um exame ao líquido sinovial, que é o líquido dentro da articulação, para confirmar a presença de cristais de monourato de sódio. A hiperuricemia assintomática não requer tratamento farmacológico, sendo normalmente suficiente a correção dos fatores que contribuem para o aumento dos níveis de ácido úrico. Se lhe tiver sido feito o diagnóstico de gota, para além dos conselhos já referidos, é essencial aliviar os sintomas durante as crises e controlar os níveis de ácido úrico. Durante uma crise de artrite, o seu médico poderá prescrever-lhe medicamentos para o alívio da dor e da inflamação. Contudo, é muito importante, salvo orientação em contrário, não suspenda a sua medicação habitual para reduzir os níveis de ácido úrico no sangue. Se costuma ter crises frequentes, o seu médico poderá indicar um tratamento específico para diminuir os níveis de ácido úrico.
Estes medicamentos, uma vez iniciados, devem ser tomados de forma regular e não devem ser suspensos, mesmo que tenha um episódio de artrite. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico. As complicações associadas à gota são sobretudo devidas ao agravamento da doença das articulações, que, se não for bem controlada, pode levar à inflamação crónica, com destruição articular e ser muito incapacitante, com limitação funcional e dor crónica. Outra complicação possível é a formação de cálculos renais, vulgarmente conhecidas como pedras nos rins, que podem provocar lesão do rim se houver uma obstrução à normal passagem da urina. No entanto, se tratada adequadamente, com controle dos níveis de ácido úrico e dos quadros de artrite, o doente pode manter-se sem crises e não haver qualquer dano nas articulações. Para prevenir as crises de gota recorrentes nos períodos intercríticos, isto é, livres de sintomas, procure introduzir algumas modificações nos seus hábitos. Evite alimentos ricos em purinas, como as vísceras de animais, as carnes vermelhas e de caça, os derivados do porco, alguns tipos de peixe, como as anchovas e as sardinhas, os mariscos e algumas leguminosas, como as ervilhas, as favas e as lentilhas. Faça uma dieta pouco calórica, com uma quantidade moderada de proteínas e com baixo teor de gorduras. Prefira produtos lácteos magros. Evite o consumo de bebidas alcoólicas, particularmente a cerveja, e de bebidas com cafeína. Reforce a ingestão de líquidos, ingira 2 a 3 litros de água por dia. Evite o excesso de peso e faça exercício físico. Controle a sua pressão arterial. E não se esqueça, verifique com o seu médico se algum dos medicamentos que está a tomar pode contribuir para o aumento dos níveis de ácido úrico. E por hoje é tudo. Esperamos que tenha gostado, mas antes das despedidas, veja o que preparamos para si na próxima edição do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão. E não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal de YouTube da Pfizer Portugal. Até breve!